crianças? Nós voltamos agora e a gente vai continuar nossa atividade na página 211, tá? Nessa página 211, nós temos uma questão que está falando para fazer comparações. E aí nós temos um gráfico diferente, tá? É um gráfico que a gente chama ele de gráfico de setores, mas ele é popularmente conhecido como gráfico pizzas, porque ele nos remete, nos faz lembrar de uma pizza, que é este gráfico bem aqui, ó, tá? Este gráfico bem aqui. E o que acontece nessa questão aí? Tá dizendo assim, olha, o gráfico ao lado indica o número de meninas e o número de meninos de uma sala de aula. E aí a gente vai explicar, conversar oralmente sobre isso aqui. Vocês vão conversar em casa com o papai e com a mamãe, tá? Mas prestem bem atenção no que a tia Silvia vai falar para vocês agora. Olha só. O que chama a sua atenção nesse gráfico? Né? O que a gente consegue ver nesse gráfico aí? Ele, além de ser representado como se fosse uma pizza, ele também tem uma legenda, né? Aqui está dizendo que a parte verde são os meninos e a parte laranja são as meninas, a quantidade de crianças. O verde, a quantidade de meninos, e o laranja, a quantidade de meninas. E aí, o que chama a atenção da gente nesse gráfico aí? Que ele tem duas cores diferentes, né? Mas ele poderia ser um gráfico que trabalhasse mais dados além desses dois, só que ele se refere só a isso aí. Esse gráfico só ao número de meninos e meninas de uma sala de aula. Então, ele tem só duas cores, tá? E eles, como eu falei para vocês ainda agora, eles chamam o quê? Chama-se gráfico de setores, ou gráfico pizza, porque ele nos remete, né, nos faz lembrar de uma pizza, tá? E aí nós temos aqui, ó, ali embaixo, dizendo assim, em sua sala de aula, o gráfico seria desse jeito, ou seja, seria mais laranja e menos verde. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz um levantamento de quantos meninos tem na nossa turma e quantas meninas tem. O que acontece? Nós temos na nossa turma 23 crianças, sendo que são 13 meninas e 10 meninos. Então, esse gráfico continuaria desse jeito aí? Mais laranja e menos verde? Sim ou não? Sim, né? Porque tem mais meninas, tá? E aí nós temos lá embaixo uma outra questão que está dizendo assim, olha. Para observar dados ao longo do tempo. O gráfico a seguir, que é um gráfico diferente aí já, olha, gente, tá? É um exemplo que indica o número de alunos matriculados numa escola ao longo de alguns anos, tá? E aí já é um gráfico formado por pontos e por linhas, né, que se unem, tá? Geralmente esse tipo de gráfico aqui ele é usado para fazer pesquisas, por exemplo, agora na época da eleição, ele é muito utilizado para fazer a projeção dos candidatos, né? Quem está em primeiro, quem está em segundo, quem aumentou na pontuação, quem caiu. É usado muito esse gráfico aqui. Se vocês observarem, vocês vão ver isso aí, tá? E aí tá assim, olha, o gráfico é alunos matriculados, bem aqui de azul, tá? Alunos matriculados. Aqui nós temos a quantidade de alunos, ó, esse eixo aqui é a quantidade de alunos, e esse eixo aqui de baixo é o ano, tá? Que foi matriculados. E aí a gente vai observar esse gráfico e vai ver o seguinte, olha só. Quantos alunos matriculados havia no ano de 2013? E aí vocês vão lá para o gráfico e vão observar aqui, ó, no ano de 2013, quantos alunos tinham matriculado? E vão colocar aí o número de alunos, tá? E aí tá lá na segunda assim, olha, o que aconteceu com o número de alunos matriculados de 2013 a 2014? Houve, aí vocês vão observar lá, 2013 e 2014, houve uma diminuição no número de alunos matriculados, porque em 2013, por exemplo, nós tínhamos o quê? 81 alunos matriculados, enquanto que em 2014, o número de alunos foi para o quê? 51, ó, caiu esse número, tá? Então, houve uma diminuição. Já de 2014 e 2015, o que aconteceu? Ó, 2014... 51 alunos, 2015, 51 alunos. Então, de 2014 a 2015, o percentual de alunos matriculados ele permaneceu o quê? Igual, tá? Esses dados são todos observáveis no gráfico, tá, crianças?
E aí tá lá, por último, assim, olha. E de 2015 a 2016, o que acontece? 2015, quantos alunos? 51. E 2016, quantos alunos? 68, né? Então, houve o que, gente? Houve um aumento do número de alunos matriculados do ano de 2015 para o ano de 2016, tá? Então, crianças, a nossa aula de matemática de hoje, ela vai até essa página 211. Tia Silvia tá mandando para vocês um dever de casa sobre isso aqui, tá? Sobre um pouquinho de gráfico, para vocês estudarem um pouquinho mais. E na semana que vem a gente vai ver esse Revendo o que Aprendi, que é uma revisão dessa unidade aqui para a gente poder entrar na nossa última unidade do nosso livro didático, tá bom, crianças? Então, além da atividade do livro, tá indo a atividade complementar desse assunto, eu quero que vocês façam, e amanhã a gente se encontra na nossa aula de português, tá bom? Então, um beijo para vocês e até amanhã. Beijo!